Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Quando eu te vi parada ali, nunca imaginei que fosse olhar pra mim, linda assim, toda sorridente. Eu já nem sei quem sou, eu nunca sei se está sendo simpática ou se me quer. Mas eu pensei bem que você podia ser minha mulher. Corre pra cá, vem me abraçar. Não posso mais viver a vida sem te amar. Quero te olhar no amanhecer, vai entardecer. À noite vamos passear por aí. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou o Euri Benevento e venho aqui toda terça trocar ideia com você. Comecei com a minha música aí, a música de minha autoria, né? Por aí, Euri Benevento. Pra você que gosta das minhas músicas aí, às vezes pergunta. Essa é a música de minha autoria, tem ela lá no Instagram também, @EuriBenevento. Pode curtir lá também minha canção. Às vezes eu venho com ela aqui pra começar o Terça Nobre, trocar uma ideia e tamo junto toda terça-feira. Depois de um tempo parado, né, consegui retomar aí o podcast Terça Nobre na semana passada e fiquei muito feliz, né, com essa retomada. E que nem eu falei também, a gente tava chegando perto do aniversário do Terça Nobre, então, né, nada mais justo do que voltar a gravar os episódios. E na semana passada a gente teve o episódio que é Você Tem Muito Autocobrança, agradecendo a galera que mandou mensagem, dizendo que tava feliz com a volta do Terça Nobre, o pessoal que comentou também nos episódios. Mandar um abraço pro meu primo Danilo, que comentou lá assim, ó: autocobrança é bom, mas em demasiado nos tornamos muito críticos de nós mesmos. Eu prefiro deixar para minha sogra. Risos. Ele mandou lá. Muito obrigado aí pro meu primo Danilo que comentou no episódio. Também o comentário da minha amiga Natália Lopes colocou lá: autocobrança é meu sobrenome. Não para de gravar não, adoro ficar trabalhando e ouvindo. Valeu, Natália, brigadão por acompanhar o Terça Nobre, sempre comentar, sempre apoiar os meus projetos também. E pode deixar que, se Deus quiser, o Terça Nobre vai seguir firme e forte aqui. Então, eu costumo fazer o Terça Nobre dividido por temporadas, porque eu acho que chega um certo momento que aqueles assuntos eles chegam num fechamento ali de ciclo, e eu tento vir com uma renovação pro programa. Então, nessa média de 25, algumas temporadas tiveram 30 episódios. Então eu acho que quando chega nessa média, eu acho que é importante finalizar a temporada, né? Tem gente que separa as temporadas por ano, né? Ano tal, ano tal. Então, é que como eu comecei a separar assim por 20 e poucos episódios, talvez 30, inspirado até na série O.C., que é uma das minhas séries favoritas da vida, assim, e ela acabava sempre por volta desses episódios aí, 25, 26, 27... E aí nessa inspiração também da série e também por achar que às vezes alguns assuntos podem estar com o fim de ciclo ali. E por isso que eu separei por essas temporadas. Então por isso que é estranho falar, nossa, mas tá temporada tal. Então estamos na 6ª temporada, episódio 5 hoje, né? Da 6ª temporada. E também aproveitar pra quê? Pra comemorar o quê? Olha só, sobe uma trilha, vamos lá. Você que tá ouvindo o Terça Nobre, olha só que maravilha. Estamos comemorando 4 anos da existência do Terça Nobre. Olha só que beleza, vamos aplaudir. 4 aninhos de Terça Nobre, que começou lá em 2020, que parece que foi esses dias. E chegamos a março de 2024, dia 17 de março, aí que foi o aniversário do Terça Nobre. Foi o primeiro Terça Nobre no ar, lá em 2020. Eu sempre conto, né? Todo ano eu conto a história do Terça Nobre, de como começou. Então, pra galera que acompanha o podcast já conhece a história. Para você que tá chegando agora, foi um episódio que surgiu, né, bem no começo da pandemia, onde a gente não sabia muito bem para onde ia. Eu tinha mudado para Roseira também um pouco antes disso, né, nem imaginava que ia acontecer a pandemia, e as minhas coisas estavam todas guardadas numa caixa. Aí eu tinha lá um computador desmontado, essa mesa de som, microfone, tudo parado. Falei, vou fazer alguma coisa, eu vou gravar. E aí eu montei, aí o estúdio do meu quarto já ganhou uma carinha, já ganhou uma vida. Eu falei, tá ficando legalzinho. E aí eu comecei a gravar, eu postei, algumas pessoas gostaram, faz mais. E aí nasceu assim o Terça Nobre.
E o mais engraçado que eu fazia várias coisas de... Assim, tentativas e erros, né? Eu falei, pô, como é que fica para fazer um vídeo com croma? Eu peguei um lençol azul que eu tinha lá em casa e coloquei no guarda-roupa, assim, tentei fazer um fundo de croma. Depois consegui um tecido da cor verde mesmo, que é a maioria usa para fazer croma também. Mas era também um tecido improvisado, porque era um tecido de uma loja de pelúcias, né? De uma amiga minha que trabalha com isso, aí ela me deu esse tecido, falei, meu, da mesma cor de croma, tá? Falei, pega pra você, e me deu o tecido, e aí eu consegui fazer um fundo de croma da cor verde mesmo, e tem vários episódios do começo do Terça Nobre que eram assim, com fundo de croma e tal, então eram várias coisas, aí teve episódio que eu coloquei eu dançando, o Tio Chicória do lado, sabe, inspirado em episódios de Chaves e Chapolin, daquelas cenas, né, duplicadas de pessoas que faziam 2 personagens diferentes. Então, tem várias coisas, assim, ao longo do Terça Nobre. Algumas entrevistas também, algumas pessoas que eu consegui fazer a entrevista pessoalmente, outras pessoas que eu consegui fazer a entrevista via vídeo, né, porque na época da pandemia também era mais difícil, então a gente acabou fazendo aí essas vídeos chamadas e aí gravamos. E tem participações também com depoimentos. Então, ao longo desses 4 anos, né, muitas histórias legais, muitos episódios também falando de coisas da vida, dilemas da vida, como que a gente gosta de conversar aqui no Terça Nobre. Então tem bastante coisa mesmo. Então é muito legal conseguir chegar a atingir aí 4 anos de Terça Nobre. E todo ano, né, que eu faço a comemoração do Terça Nobre, do aniversário do Terça Nobre, eu costumo trazer os números do podcast, os episódios mais assistidos e tal. Aí até fica um pouco batido isso. Então nesse episódio eu não vou fazer isso. Esse episódio eu vou fazer diferente. Eu não vou trazer o balanço, porque a galera gosta do balanço também, mas nos episódios atrás aí tem um balanço bem recente do Terça Nobre. Então eu vou deixar pra esse gostinho de quero mais e pra vocês procurarem também lá na playlist. Se você, na playlist youtube.com/euribenevento, tem lá todos os episódios, né? 147 indo pra 148 episódios. Daqui a pouquinho a gente já tá chegando em números mais legais do Terça Nobre ainda. Então, você que gosta de acompanhar, você que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, você pode assistir também, youtube.com/euribenevento, você vai ver minha carinha marota, você vai ver aqui o meu estúdio, home studio, né? Estúdio feito em casa, inspirado naquele programa do Marcelo Adnet, 15 minutos, cara dentro, que era tipo ele fazia um programa de dentro do quarto, assim, não, lógico, não era na casa dele, era o estúdio da MTV e tal, mas era tão legal que parecia que ele tava mesmo num quarto, assim. Eu, tipo, tenho uma nostalgia lembrando disso, assim, aí esses dias eu tava editando o episódio, eu fiquei pensando nisso, né? Falei, tá parecendo o cenário do 15 minutos, né? Fiquei nostálgico lembrando disso. Então, mais uma vez, obrigado pra todo mundo que tá acompanhando o Terça Nobre ao longo desses 4 anos, os nossos fiéis escudeiros, todo mundo que tá desde o começo apoiando, dando sugestão, fazendo pergunta, mandando pergunta pro Tio Chicória. Então, é muito importante, né, o apoio dessa galera. O apoio de todo mundo que gosta de verdade do programa, até gente que já encheu o saco também, que é a velha história, né? A gente também não pode só viver de ter aceitação, né? Então, vão ter momentos que vão ter pessoas que não vão aceitar, que vão discordar, e assim, se a gente tiver uma conversa saudável, uma trocação de ideia, é legal, né? Agora que não pode é a pessoa vir encher o saco, né? É que nem eu brinco assim com os meus amigos, né? Que eu tenho um Instagram que é dedicado pro Palmeiras, só que chama Um Sonho Palestrino, né? Pra quem gosta e pra quem for palmeirense, se quiser seguir, fica à vontade, @Um Sonho Palestrino. Mas aí, mano, tem que entender que lá é só Palmeiras. Lá é Palmeiras o tempo todo e, tipo assim, vou puxar o saco mesmo, não vai ter, tipo, outra coisa. E aí, tipo, veio, sei lá, uns caras nada a ver e comentar uns negócios, eu vou lá e apago mesmo e bloqueio mesmo, porque assim, lá não é uma democracia. Lá é o meu Instagram que fala do Palmeiras e eu não quero ninguém fazendo gracinha, entendeu? Então, assim, fez gracinha, eu vou lá e apago e bloqueio, já era. Aí aqui no YouTube, no Euribenevento, é que nem eu falo, eu tô sempre aqui abrindo pra galera falar, ó, pode mandar sua pergunta, pode mandar sua sugestão, concorda, discorda, eu sempre falo isso. Então, às vezes tem amigos meus que vêm e falam comigo, ó, Siri, você falou tal coisa, pô, eu achei interessante, porém eu discordo e não sei o que. Então, beleza, se a pessoa vier pra conversar e tentar me mostrar o ponto de vista dela e mostrar pra mim por que discorda, ou tentar mostrar pra mim porque eu falei uma coisa que de repente não esteja certa, então é legal porque a gente vai conversar e vai chegar no entendimento. Agora o que não dá é a pessoa vir com umas mensagens falando besteira, aí é chato mesmo, eu não vou gostar, né? Então é importante seguir assim, né? Dessa maneira amistosa, aceitando sugestão, trocando ideia. Esse é o nosso Terça Nobre.
Sempre dançando. E apesar de ser um episódio comemorativo, né? 4 anos do Terça Nobre, a gente começa bem feliz por estar 4 anos com o projeto firme e forte, lógico, né? Nem tão firme assim, de vez em quando falhando em alguns episódios. Acho que desde o começo eu tive momentos que eu não gravei, mas assim, eu acho que não ficava tanto tempo sem ter episódio, né? O ano passado aconteceu também de ficar 2 meses quase sem ter episódio. Aí agora esse ano também já começou sem ter os episódios do Terça Nobre. Então, tipo, o primeiro episódio inédito do Terça Nobre foi em março, né? Então isso era difícil de acontecer. Então, que nem eu falei, turbulências da vida aí que fizeram que eu não conseguisse gravar o Terça Nobre, mas agora quero tentar manter, gravar sempre, então... Mas, além, que nem eu falei, além da gente estar comemorando os 4 anos, tem tema de hoje também. Vamos lá. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema. Você sabe aproveitar o seu tempo? Cara, quando a gente fala essas coisas de tempo, né, que nem eu já falei aqui também, muitas vezes falei sobre máquina do tempo, sobre viajar no tempo, né, sobre a gente lembrar de coisas que às vezes a gente sente um cheiro, um perfume, um gosto de comida, alguma coisa que te remete a outros tempos, que te faz viajar no tempo mesmo, que faz você lembrar, que te leva para outro lugar, né, às vezes uma coisa que você vê também. Então, eu acho que a questão da lembrança, a saudade, é tudo muito visual, né, também. Então, dependendo do que você vê, dependendo do que acontece, faz você lembrar, te remete a lugares, te leva de volta para lugares. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto também. Mas quando eu falo, né, da questão de saber aproveitar o tempo, não exatamente o tempo, horas, né, tipo, você sabe aproveitar o seu dia, eu quero ficar 24 horas e tal. Na verdade, eu quero falar assim, se você aproveita o tempo que você vive. Esse momento que você vive. Porque é aquelas coisas que a gente sempre escuta, né? A gente escuta assim, né? O passado já foi. O futuro ainda não aconteceu. O que você tem? O presente. O presente é um presente, né? A gente escuta isso também. E eu já falei aqui também no programa, né? Sobre aquela questão do passado, né? O passado não pode mais te machucar. É um episódio que a gente conversa sobre isso. É bem interessante também, se você quiser assistir ou ouvir. Pesquisa lá no meu canal, que é um episódio legal falando também sobre isso. Mas, às vezes a gente para, assim, pra pensar em algumas coisas, que eu falei dessa questão da gente sentir saudade, né? Época da escola, adolescência, ou então uma outra época da vida que você não vive hoje, né? E aí você para pra pensar, e aí você sente saudade, e aí vem aquela frase, né? Ah, eu era feliz e não sabia. Tempo bom que não volta mais. Mas, assim, será que naquele momento que você está vivendo, né? Aquela situação, você consegue entender, você consegue apreciar o momento. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir fazer isso. Eu falo por experiência própria, eu mesmo, já aconteceu muito isso comigo, já falei várias vezes aqui no programa, acho que a maioria da galera hoje em dia é assim, né? Porque assim, a gente vai num evento, né? Vai num show, vai num jogo de futebol, às vezes a galera que nunca foi num determinado show de uma banda, de um cantor, vai lá e fica filmando o show inteiro. Só que naquele momento que ela tá filmando o show inteiro, ela tá esquecendo de prestar atenção no show também. Porque ela tá tão focada em filmar o show, que tá perdendo o show. Ó que loucura isso. E aí eu até vi uma imagem assim no Instagram. Filmou o show inteiro e nunca mais abriu o vídeo. Então assim, às vezes a gente tem aquela questão, né? A gente filma pra guardar, porque é uma coisa que a gente nunca foi. Ou então a gente filma pra mandar pra um amigo, e aí a gente... às vezes deixa pra mandar depois, ou então o vídeo fica muito longo, a gente deixa pra cortar e mandar, e às vezes a gente acaba não mandando, então manda só um trechinho, ou então posta só um trechinho, né, e fica lá esquecido lá nas galerias eternas do Telelê. Mas é que nem eu falo, aí eu acabo caindo até um pouco em contradição, porque no próprio programa da semana passada, eu falei sobre isso, né, sobre assim, a gente tá com vontade de tirar foto? Vai lá e tira mesmo. Tá com vontade de filmar? Filma mesmo. Então, tudo bem, aí que eu falo, entra essa questão da hipocrisia. Então eu acho que você fazer isso, você filmar um show, um jogo, um evento que você vai, faz parte também, faz parte do processo. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, filma, tudo bem, mas não deixa de aproveitar o momento. Filma um pouco e vive um pouco também. Que nem agora tá rolando, né, aquela exposição do Chaves,
E eu não fui, né, porque fã brasileiro não sabe brincar. Eu sempre falo isso, que fã brasileiro é muito fanático demais e é difícil. Porque, que nem, por exemplo, o Coldplay abre 6 dias de show no Brasil, 6 dias esgotam. Abre um 7º dia, esgota, o 8º. Então, assim, a galera vai 1 milhão de vezes. Aquela exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, mesma coisa. Sabe, tem que ir todo mundo, tem que ir 300 mil pessoas no mesmo dia, ou então gente que já foi quer ir de novo, aquelas pessoas desesperadas e fica na fila e fica em cima. Então, assim, fã brasileiro é complicado. Abre bar temático do Harry Potter, você vai lá tentar reservar, é fila para 3 meses de reserva para você esperar uma reserva. Então, assim, é muito doido isso. Então, assim, essa exposição do Chaves eu queria muito ir. Porque eu sou fã pra caramba do Chaves, quem me conhece sabe disso. Aqui no cenário do Terça Nobre tem 2 quadros do Chaves. Eu também tive, assim, uma honra de vida, assim, de ter conhecido o Sr. Barriga, né? De ter visto ele de perto, tirado foto com ele, ter conseguido conversar um pouquinho com ele. Então, assim, quando eu vi a primeira vez, eu até contei aqui nos primeiros Terça Nobre, eu contei isso, né? Tipo assim, na hora que eu vi ele, assim, já me deu aquela vontade de chorar, aquela emoção. Porque, assim, é aquela questão da infância, que eu falei, é uma nostalgia que bate, você lembra da infância, você lembra de um monte de coisa. É um misto de sentimento quando você vê... tá lá chorando, né? Então, foi emocionante por isso, porque acho que faz parte da vida de muita gente, né? De uma galera da mesma geração que eu, um pouquinho mais velha, um pouquinho mais novo também. Então, a galera dos anos 80, 90 e anos 2000 cresceram vendo Chaves, né? Então, é um negócio que faz parte da cultura pop brasileira, né? Mas o complicado é isso, os fãs são muito fãs e é muito difícil. E aí eu falei, putz, mano... será que eu vou? Aí eu fiquei naquela, né, vou, não vou. E aí eu acabei enrolando, não fui, tá quase acabando. Não sei ainda se eu vou conseguir. Mas assim, o que eu vejo, né? E aí é aquela questão que eu tô falando, dessa questão de a gente saber aproveitar ou não o tempo. Eu não quero ser aquele velho caga-regra aqui no programa, mas essas coisas que acontecem. A galera vai lá e aí, tipo assim, de vez de aproveitar, porque você tá vendo aquelas coisas ali, cara... tem roupas que foram deles mesmo, peças originais e verdadeiras do cenário. Eles montaram um negócio maravilhoso, é lindo, assim, é muito bonito o estúdio, tudo muito bem feito. Eles reproduziram praticamente a vila inteira, assim. É um negócio surreal, né? Porque eu vi algumas fotos, tudo. Então, e aí, às vezes a pessoa vai e fica só tirando foto e esquece de apreciar aquele momento, esquece de ver os detalhes, de sentir todo aquele ambiente, de falar, meu, olha onde eu tô, olha que da hora. Então... às vezes a gente fica meio assim, tão querendo mostrar pras pessoas, querendo mandar pras pessoas as fotos, que a gente só quer tirar foto e mandar, e quando percebe já foi o tempo ali, já passou o momento de você conhecer, você tem que sair fora e você não aproveitou muito. Então, isso aconteceu comigo, eu lembro quando eu fui na academia de futebol do Palmeiras, que eu recebi o convite pra ir lá conhecer, e eu fui felizão pra caramba, e eu levei minha câmera, falei, não, vou filmar, comecei a filmar tudo pra querer mostrar pros meus amigos, pra fazer um vídeo pro YouTube, não sei o que. E depois eu fiquei pensando assim, caramba, eu poderia ter olhado mais, aproveitado mais. E nesse dia eu ainda consegui pensar um pouco nessa questão de detalhes também. Tinha lá um cafezinho, se quiser pode tomar um café e tal. E aí o copinho do café era o copinho do Palmeiras, assim. Aí eu falei, pô, vou levar esse copinho pra mim de lembrança. Tipo, eu peguei o copinho, mas não coloquei café nele, guardei de lembrança. Ainda perguntei, posso levar um copinho? Pode, deixa eu levar, não peguei escondido, nada. Era um copinho simplesinho, esses copos descartáveis mesmo, esse copinho de papelão pequenininho assim. Tipo do Starbucks, né? Eu peguei e guardei. Então, assim, são pequenos detalhes, né? Mas eu deixei passar muita coisa. E eu fui embora com aquela sensação que eu não tinha aproveitado muito. Eu dei sorte que depois eu fui convidado de novo. Fui convidado para ir na academia de novo, para ir na sala de troféus de novo. Aí eu falei, não, dessa vez eu quero aproveitar cada detalhe. Aí, tipo assim, eu fui e tirei foto, lógico. Mas eu muito mais olhei e fiquei admirando tudo e olhando os detalhezinhos, as plaquinhas... E, sabe, eu queria, tipo, absorver tudo, assim, aquele momento, meu, eu quero lembrar muito de tudo isso daqui. Então eu ficava olhando cada canto, sabe? E aí eu ficava pensando nisso, né? Falei, pô, tem momentos que a gente tem que aproveitar melhor, porque a gente não sabe, né, se a gente vai ter essa chance de viver aquilo de novo. E aí eu acho que isso vale pra vida também. Mas às vezes a gente tá sentado conversando com alguém, tomando um café, tomando uma cerveja, e parece que é um momento, assim, simples, que, né, a gente pode fazer isso várias outras vezes. E de repente aquele momento pode ser que demore pra acontecer de novo. Porque a gente sempre tem essa sensação, não dá pra fazer de novo, outro dia a gente marca, não sei o quê. E às vezes a gente deixa pra depois. E às vezes quando você vê, você tá tipo 3 anos, 4 anos sem encontrar com uma pessoa. E parece que foi esses dias, sempre parece que foi ontem.
E a gente tem mania de tá sempre com pressa, né? Então, assim, você vai encontrar com uma pessoa, você vai encontrar com os amigos, mas você também tem outra coisa pra fazer depois. Então, você já vai pensando no que você vai fazer depois. Então, você vai, tipo, eu vou tal hora lá, vou encontrar com a galera, e aí depois eu volto pra casa pra resolver não sei o quê. Então, assim, lá naquele momento que você tá curtindo, você já tá pensando no que você vai resolver quando chegar, o que você tem pra resolver. Ou então, às vezes, acontece no final de semana. Tipo, você vai sair no final de semana, vai pra praia, aí... Isso aconteceu muito comigo também. Às vezes ia pra praia no final de semana e já ficava preocupado de no domingo eu conseguir ir embora no horário certo pra eu não perder o ônibus, pra na segunda-feira eu não chegar atrasada no trabalho, ou então se eu sair segunda-feira de manhã. Então na sexta-feira eu já tava preocupado com o que ia acontecer comigo na segunda de manhã. Com medo de perder a hora e não sei o que, e ficava pulando as etapas. Então, às vezes, no sábado, você já tá querendo saber o que vai acontecer segunda, você já tá meio preocupado, alguma coisa já tá tirando a sua atenção. Então, se você tá sentado num barzinho, conversando, tomando uma cerveja, já pensando no que vai fazer depois, então, quer dizer, você tá tentando acelerar o tempo na sua mente, então não tá aproveitando da melhor maneira. Então, às vezes é legal, é que nem, às vezes eu encontrava com os amigos assim, o pessoal falava, vamos deixar o celular pra lá, vamos só conversar e tal. E eu procuro fazer isso também, às vezes evitar ficar no celular se eu estiver trocando ideia, porque assim, às vezes a conversa tá legal ali, você tá focado na conversa, aí você pega o celular, e não é nem por mal, cara, é um hábito que todo mundo tem, né, de sacar o celular pra ver a hora, e aí quando você vê uma notificação, aí você puxa a notificação, aí você vai ler o que aconteceu na notificação, aí quando você vê outra coisa, e você já perdeu completamente a concentração daquela conversa. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que até é zoeira, a mulher tá lá passando mal, né, e o cara tá no celular, tal. Só que não mostra a mulher passando mal, só mostra o cara olhando no celular. Aí chega um momento que ela fala, meu Deus, me ajuda. Aí o cara, nossa, eu peguei o celular pra chamar o SAMU. Ele pegou o celular pra chamar o SAMU e não ligou pro SAMU porque ele foi ver uma notificação, foi ver outra coisa. Quando ele viu, ele tava mexendo no celular, esqueceu que ele ia prestar socorro pra uma pessoa. Então, assim, é piada, mas a gente tem essa mania, essa distração com o celular. Então a gente pega o celular, a gente vai olhar a notificação, vai olhar outras coisas, vai olhar, quando vê você já não tá mais concentrado na conversa. E eu falo assim, de um modo geral, isso acontece comigo também, eu sei que acontece com muita gente, às vezes as pessoas também não fazem de propósito, é um hábito que a gente acabou criando, mas às vezes a gente deixa de curtir muitos momentos por isso, porque a gente tá preocupado com outras coisas, ou então porque a gente não tá conseguindo viver 100% o momento, a gente tá falando com alguém aqui pessoalmente, mas também tá olhando o celular, tá rindo, não para de ver meme, não sei o que. Então, eu já falei aqui no Terça Nobre uma vez também, que eu vi uma mensagem assim na internet, fala assim, que eu consiga ser mais interessante que o seu smartphone. Então é muito difícil você disputar a atenção com o smartphone de qualquer pessoa, né? Então sempre a pessoa vai ter alguma coisa muito importante pra olhar no celular e tal. Então é difícil mesmo a gente competir com isso, né? Porque o celular é uma coisa muito pessoal, né? Então a pessoa acabou transferindo a vida ali pro celular também, então fica tudo muito, muito preso. Então fica tudo muito unificado ali, a pessoa tem que parar pra ver o que tá acontecendo. Então é importante também a gente conseguir ter esse momento de falar, não, agora eu vou sentar e vou conversar e vou deixar o celular quieto aqui. Eu quero realmente aproveitar esse momento. Que nem eu falo, não é fácil, né, a gente fazer isso. Isso acontece muito comigo, então eu fico sempre assim, não, dessa vez eu vou guardar o celular, eu não vou mexer no celular, se eu tô conversando, o foco tá na conversa, depois eu pego o celular pra olhar. Então tem lugares também que às vezes eu vou e falo, não, dessa vez eu quero ir e olhar. Porque é até engraçado mesmo. Eu lembro quando eu trabalhava na região da Vila Mariana, e aí eu vinha lá da Zona Leste, pegava o ônibus e tal. Mó rolê, né? Lotação, metrô, depois outro ônibus. E eu sempre ia do mesmo lado do ônibus. Todos os dias eu pegava o ônibus e eu sentava sempre do mesmo lado, na janela, olhando para aquele lado lá do bairro. Aí, sei lá, teve um dia que eu peguei e troquei de lado de ônibus, porque o lugar que eu gostava de sentar estava ocupado. E aí eu fui pra lá e eu comecei a olhar várias coisas que eu nunca tinha visto. Eu falava, caramba, eu passo aqui todo dia e nunca reparei nisso. Então tem várias coisas, assim. Eu tenho mania de andar de cabeça baixa na rua, né? Então às vezes eu não fico olhando pra cima pra ver prédio, essas coisas. E aí, tipo assim, já aconteceu de eu estar voltando e eu voltar por outra calçada ou por outra rua e falar, nossa, caramba, olha que da hora, eu nunca tinha reparado nessa casa, nunca tinha reparado nesse prédio. Então tem coisas que às vezes a gente passa despercebido, porque assim, a gente tá sempre com a cabeça em outro lugar, tá sempre pensando já no que vai acontecer depois, ou preocupado com o que vai resolver. E às vezes a gente deixa de apreciar alguns detalhes, de conhecer melhor os lugares. Eu lembro que teve uma pessoa também que me convidou pra ir num barzinho, tá, tem um barzinho lá onde você mora, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, eu moro aqui todo esse tempo e nunca tinha visto esse barzinho, nem conhecia. Precisou vir uma pessoa de outro lugar pra falar que tinha um barzinho que era perto da minha casa que dava pra ir a pé. E eu não conhecia.
Por quê? Porque eu faço sempre o mesmo caminho, venho pra casa, não troco de calçada, não sei o quê. Então é isso, assim, a gente entra nesse modo automático de viver que a gente não percebe muita coisa. Então, eu falo porque eu passo muito por isso e eu sei de pessoas também que tem essa questão de viver da maneira automática. E aí você pergunta pra pessoa assim, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, e você tal? Ah, uma correria de trampo. E é sempre assim, todo mundo fala, ah, tá uma correria. E nunca fala o que tá acontecendo mesmo, tipo, fora isso. Tá bom, e fora o seu trabalho, como que tá a sua vida? A gente sempre deixa o trabalho misturado, assim, com a nossa vida, e aí, se você pergunta, é sempre isso, ah, e aí, tudo bem? Tô bem, você, ah, cara, uma correria, uma corrida no trampo, não sei o quê. E o assunto gira em torno disso. E aí, é como se o trabalho fosse uma extensão da gente. Então, assim, beleza, por que sempre tem que ser corrido? Beleza, tudo bem. Tem coisas que no trabalho tem pressão da gente resolver, entregar logo e tal, mas aí uma coisa que a gente também tem que tentar é tirar um pouco o pé do acelerador. É que nem eu sempre falo, né? Às vezes parece chegar aqui, é fácil falar. Eu também passo por várias coisas no trabalho, também tem dias que é complicado, que dá vontade de pegar tudo e ir embora. Mas aí você respira fundo, você, putz, depois eu vejo isso daí. O que dá pra fazer agora eu vou resolver agora. O que não der, eu vou ficar tranquilo, porque não sou de ferro, tá difícil aqui, tô pressionado, vou falar com o chefe que tá embaçado. Então tem certas coisas que a gente precisa tentar colocar leveza. E até conversando aqui no Terça Nobre mesmo, em algumas vezes eu cheguei nessa conclusão. Então, sempre tinha aquela pressão, sabe, de terminar logo, de resolver, de não sei o que, não sei o que. E aí depois eu comecei a tentar desacelerar um pouco mais e tentar aprender a não me preocupar com as coisas do trabalho no final de semana, por exemplo. Ou na minha folga, no caso, né? Tem gente que folga na semana e tal. Mas leva como consideração a questão da sua folga. Porque assim, né, você vai ter... Às vezes você pode trabalhar pra caramba, ficar horas e horas, mas em algum momento você vai ter que ter uma folga. E nesse momento que você tem essa folga, é o momento que você tem que tentar desligar um pouco do trabalho. E realmente desligar. Lógico, às vezes vai acontecer de alguém te mandar uma mensagem no WhatsApp, que infelizmente o WhatsApp virou essa extensão do ser humano de que a pessoa tá disponível 24 horas, e a gente sabe que não tá, mas as pessoas são sem noção e mandam mensagem fora do horário de trabalho. Ok, mas mesmo assim, coloca o celular no silencioso, que nem eu mesmo, pra dormir, eu coloco o celular no silencioso, porque eu tenho um sono muito leve, muito mesmo, qualquer coisinha eu acordo. Então assim, se eu ficar com o celular ligado no volume de notificação, vai chegar a notificação de qualquer coisa, vai apitar. Ou então se tiver uma ligação, que nem essas ligações de telemarketing, vou ficar acordando, que nem eu tinha isso. Sempre, todo dia 7, 8 horas da manhã, o telemarketing ligava e era um saco, sabe? Então assim, se eu tenho sono leve é muito difícil. Então uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é a questão assim, do quanto o nosso descanso, o nosso sono é sagrado também. Então assim, se você não dormir legal, depois você não vai ficar bem no outro dia, você vai ficar com dor de cabeça, você não vai ficar legal, você vai ficar estressado. Então assim, pelo menos um sono legal você tem que ter, tem que dormir um pouco bem, sim. Porque se você fica assim o tempo todo ligado e alerta, não, se alguém me ligar eu vou atender e não sei o que, e aí tipo você não desliga nunca, aí chega no final de semana você fica tenso, pensando no que vai acontecer ou em alguma coisa que você não resolveu. Então eu tenho tentado fazer isso, eu tenho tentado desligar mesmo, assim, esquecer completamente. Tipo assim, entender que existe vida além do trabalho, porque às vezes a gente fica tanto tempo no trabalho, a gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a nossa família, do que as pessoas do nosso convívio de amizade e tal. A gente passa mais tempo com as pessoas no trabalho. E aí parece que aquilo ali, a nossa vida é só ali, gira em torno daquilo, e não, aquilo é um trabalho. Se você puder fazer amigos, legal, mas também não precisa, tipo, ficar só focado ali. Tipo, vive também no final de semana, vive nos momentos de folga, faça outras coisas, né? Tipo, desencana de coisas do trabalho se você não estiver trabalhando, entendeu? Porque às vezes a gente leva pra casa, né? A gente vai embora com aquela sensação de que deu merda no trabalho, de que brigou com alguém, de que você falou alguma coisa, ou de que você vai se queimar com alguma coisa. Então é muito chato, muito pesado, é uma cobrança. Então eu tenho tentado fazer isso, eu tenho tentado desligar um pouco no final de semana e, esquecer. Não sei o que. Não dá, velho. Só segunda-feira. Então eu vou me preocupar com isso na segunda-feira, não vou me preocupar com isso agora. Porque assim, eu faço isso até pela minha saúde mental mesmo, porque senão a gente pira. E sem perceber, quando você vê, você vai abraçando todas as causas possíveis, e quando você vê, você já não consegue dar conta de nada. Nem do seu trabalho, muito menos da sua vida pessoal. Então, eu acho que às vezes falta isso pra mim também, tipo assim, de poder viver melhor o momento. Então sempre tem essa mania de chegar na sexta-feira, vou fazer isso, não sei o que, e já fico pensando, meu Deus, segunda. Então eu preciso aprender a melhorar isso também, tipo, a curtir melhor, que nem
quando eu vou, até no jogo mesmo que eu falo, né, de tirar foto, de fazer vídeo, às vezes é uns jogos tão tensos que eu nem tiro o celular do bolso, eu quero ficar prestando atenção no jogo, quero ver o que tá acontecendo. Então, eu tento fazer isso. E eu falo dessa questão também, às vezes a gente tá conversando com alguém, a conversa tá tão legal, mas a gente tá preocupado com outras coisas e começa a encurtar a conversa, ou começa a cortar a pessoa e não deixar a pessoa falar, ou então a pessoa não deixa a gente falar, porque a gente tá preocupado com outra coisa, a gente não desligou do que tinha que desligar. Falei, não, agora eu vou conversar com meu amigo, vou sentar e vou conversar. Agora eu vou conversar com a minha família, agora eu vou almoçar tranquilo e não vou olhar meu celular. Então, tipo assim, a gente saber aproveitar melhor isso, aproveitar o tempo que a gente tem, aproveitar as coisas que a gente tá vivendo. Eu até vi uma coisa também na internet esses dias que me fez refletir, que falou assim, você nunca vai ser tão jovem quanto você é agora. Não interessa a idade que você tem, você nunca vai ser tão jovem quanto você é agora. Então assim, você nunca mais vai ter essa idade que você tem agora, você tem essa idade hoje. Daqui 2, 3 meses você já não tem ao mesmo tempo. Então, você nunca vai ser tão jovem quanto você é agora. Então se você tiver que fazer alguma coisa, faça agora. Não fica deixando pra depois. Se você sente vontade de fazer, faça agora. Então isso eu fiquei pensando, falei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque a gente tem essa mania, né? De deixar pra depois. Não, depois eu vejo, depois eu faço. E a gente não tá vivendo aquele momento, a gente tá só jogando pra frente. E às vezes a gente tá deixando de aproveitar muita coisa. E assim, da mesma maneira que eu falo, né, da gente saber aproveitar melhor o momento, curtir melhor o momento, a gente também saber detectar que a gente tá perdendo tempo também. Como tem aquela frase que eu sempre falo aqui no programa, né, que onde não puderes amar, não se demore. Então é isso, assim, onde você tá percebendo que não é legal, que você não é querido ali, que você não é bem-vindo, meu, sai fora, entendeu? Qualquer sinal de desinteresse, faça um favor a você mesmo e vá embora. Tipo isso, sabe? Você tá percebendo que você tá perdendo o seu tempo ali, então também sai. Porque, que nem eu falo, a gente tem que apreciar, tem que curtir, mas também tem que perceber que a gente tá perdendo tempo em alguns lugares. A gente tá perdendo tempo em alguns lugares, a gente tá perdendo tempo com algumas pessoas, né? E o nosso tempo é precioso, né? O tempo de todo mundo é precioso, o tempo de todo mundo é valioso. Então, por que você vai gastar o tempo de outra pessoa? Por que você vai deixar alguém gastar o seu tempo, né? Então, acho que é importante a gente detectar e perceber também que a gente não é querido, que a gente não é bem-vindo. Então, não forçar a barra, que é uma das piores coisas que tem. Então, porque, assim, às vezes parece que tudo que eu tô falando não, aproveite, tipo aquela coisa meio positividade tóxica, aquela coisa meio, não, vamos viver, não sei o que, né? Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo, né, como diria Charlie Brown. A gente já falei bastante disso também aqui no programa. Acho que tudo a gente tem que saber ponderar, entendeu? Tipo, entender como que tá a situação, que eu tô falando, você vai num show do Coldplay que você nunca viu na vida, talvez você nunca mais vai ver, lógico, você vai querer ficar tirando um monte de foto, gravar vídeo e tal. Eu acho que faz parte, que nem eu falei, faz parte do rolê, só que aproveita também, tipo assim, guarda na sua memória de telelê, mas também guarda na sua memória afetiva, na sua cabeça, no seu coração, entendeu? Guarda esse momento, alguma coisa que você viu ali com seus próprios olhos, não com os olhos da câmera do seu celular, sabe? Por isso que eu falo, acho que pra você mesmo não se arrepender depois, que eu falo por experiência própria. Às vezes teve momentos que nem eu falei assim, de ver o time ser campeão, eu demorei muitos anos pra ver o Palmeiras ser campeão dentro do estádio, porque que nem eu falei, a gente tinha visto pela televisão, mas lá dentro, assim, demorei muito tempo pra conseguir ver. E quando eu vi, teve vezes que assim, eu fiquei mais preocupado em filmar, em tirar foto, do que ver aquele momento, ver a galera levantando a taça, ver a galera curtindo, e eu mesmo me arrependi depois. Então eu falo por isso também. Então às vezes a gente tá ali num momento legal e não tá sabendo valorizar aquilo, não tá sabendo guardar melhor aquilo na memória, porque a gente tá preocupado com coisas que vamos fazer depois. Estamos preocupados com o amanhã, estamos preocupados com o depois. Então, às vezes a gente acaba perdendo momentos legais também, ou então pra depois vai vir aquela frase, nossa, que tempo bom, eu era feliz e não sabia, porque você tava só vivendo no automático, preocupado com o futuro e não curtindo ali, não aproveitando bem aquele momento. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Olha essa canção, quem vem lá? Tio Chicória! Pergunte ao tio Chicória, vem pra cá, meu mestre, tio Chicória.
Gente, tudo bom com você, gente? Porra, que alegria, gente, que felicidade. 4 anos de Terça Nobre, né, gente? Parece que foi esses dias, né? Que nem eu sempre falo aqui que trabalhava com rádio, né? E aí, Rádio Técnica Politécnica de AM, Atibaia, a gente ficava fazendo um monte de transmissão de rádio, né? E aí, parece que foi esses dias, mas foi há mais de 50 anos atrás, gente. E agora é a mesma coisa o Terça Nobre, gente. Parece que foi esses dias que a gente começou com essa papagalhada. E aí já estamos nos 4 anos de programa, né, gente? Agora me explica uma coisa, cadê bolo, gente? Cadê um guaraná, uma guaranina de refrigerante gelado gostoso com pedrinhas de gelo? Porra, não teve nada disso, uma champanhe, uma cerveja, um frango assado pra gente poder beber. Então, gente, pelo amor de Deus, cadê os presentes do Terça Nobre? Quem que faz aniversário e não ganha presente, gente? Pelo amor de Deus, 4 anos de muito Terça Nobre, gente. Então, porra, vamos mandar presente. Pelo amor de Deus. Semana que vem eu quero um presente aqui, gente. Grande beijo, viu? Foi. Boa, mestre Tio Chicória. Que maravilha, né, Tio Chicória? 4 anos de Terça Nobre. Olha só que show de bola. Que show de gol. Esse é o nosso Terça Nobre, né? Tio Chicória, você é peça fundamental aqui no programa, Tio Chicória. Você tem que ganhar presente, bebidas e rosas e vinho tinto, como diria Capital Inicial. E no programa de hoje a gente tá falando, né, sobre os 4 anos do programa, como disse Tio Chicória, mas também falando sobre a gente aproveitar o nosso tempo, né? E engraçado que teve um momento do programa que eu tava fazendo mais acelerado, porque a galera... Isso que é foda, morar de janela pra rua. Tem a galera fazendo aqui uma obra de asfalto, aquelas máquinas ligadas, barulheira, acho que até vai sair na gravação. E eu tava tentando fazer rápido pra tentar escapar um pouco desse barulho. E aí tava até engraçado e contraditório, né? Eu fazendo um programa falando de aproveitar o tempo e eu acelerando pra fazer logo o programa, mas era pra não tentar pegar esse barulho, que parece que tem um helicóptero na rua, mas é a máquina passando pra deixar o asfalto liso ali. Mas, no Terça Nobre, né, ao longo desses 4 anos, tiveram vários quadros, né, eu fazia o Dicas, falava de filme, o Momento Aquele Abraço, outras coisas. O Momento Aquele Abraço de vez em quando volta, né, quando a galera pede abraço, eu faço uma listinha aí, mando abraço pra uma galera. No Terça Nobre de 3 anos, eu mandei abraço pra todas as pessoas que já ouviram o Terça Nobre em algum momento da vida. Eu consegui lembrar, foi difícil anotar o nome de todo mundo, mas eu consegui. E mandei abraço pra todo mundo. Foi acho que um dos maiores momentos daquele abraço de todos os tempos. Foi o episódio especial de 3 anos do Terça Nobre. Então é legal. Então se você que tá ouvindo aí, gosta do programa, quiser um abraço, manda uma mensagem, comenta lá no YouTube, que aí eu vou fazer de novo o Momento Aquele Abraço. O Momento Aquele Abraço, ele volta de tempos em tempos. O Dicas também eu sinto vontade de trazer de volta. Vários outros quadros também que eu fiz aqui no programa. Teve episódio sem o Tio Chicória. Mas quando eu faço sem o Tio Chicória, o pessoal pergunta, cadê o Tio Chicória? Pô, cadê o Tio Chicória? Então não dá pra deixar o Tio Chicória de fora do Terça Nobre também, que acabou sendo um personagem praticamente fixo, né? Porque, que na minha ideia no começo era fazer cada vez com um personagem, né? Tipo, numa semana faz com a Débora, na semana faz com o Júlio Sérgio, cada semana faria um, mas aí o Tio Chicória ficou tão, né, enraizado com o programa que eu não consegui mudar de personagem, seguiu firme o Tio Chicória. E falando sobre essa parte que a gente tá conversando de aproveitar o tempo, muitas vezes é isso, assim, às vezes a gente tentar entender o que a gente tá vivendo é legal também, sabe? Eu sei que é complicado, assim, às vezes a gente tá num trabalho que a gente não gosta, ou então que a gente tá passando algum perrengue no trabalho, alguma pessoa que tá te prejudicando de alguma maneira e tal, e às vezes você fica meio bravão, você quer sair, você quer jogar tudo pro alto, mas aí eu falo, cara, pensa naquela época que você tava desempregado. Pensa naquela época que você estava desempregado e você almejava esse trampo que você tem hoje. Ou mesmo que não seja esse trampo que você tem hoje, mas você almejava um trabalho. Você falava, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Quando a gente fica parado muito tempo, a gente começa a se sentir, né, inútil, parece que a gente não serve pra nada. Então é uma sensação muito ruim. E aí quando você tá trabalhando, começa a acontecer essas coisas. E aí você começa a querer sair fora e largar tudo, porque a primeira reação da gente é essa, tá louco, eu não quero mais não, vou sair fora, vou jogar tudo pro alto. Mas aí depois você para pra pensar, você fala, mas e se eu ficasse desempregado, será que não ia ser pior?
Então, não tô falando que o seu trabalho tá ruim, você tem que aguentar. Não é isso. Às vezes a gente tem que ver o que a gente pode fazer pra tentar melhorar, lógico, é óbvio. Se der pra sair pra um outro melhor ainda. Mas é que às vezes a gente fica tão vidrado no problema que às vezes a gente esquece do todo, né? Esquece do contexto de tudo. Então, às vezes acontece, a gente tá numa situação chata e tal, mas pra pensar, respira direitinho, vê, tipo assim, como que você chegou naquela situação? Será que não foi você mesmo que se colocou nessa situação? Então eu mesmo, às vezes, paro pra pensar, acontece algumas coisas, eu começo a falar, querer reclamar, e eu falo, pô, mas eu só tô aqui porque eu fiz esse caminho. Eu procurei isso que eu tô vivendo agora, então eu preciso aprender a lidar com isso. Então, às vezes, a gente tá numa situação que a gente não tá feliz, a gente quer sair, mas a gente não sabe o que vem pela frente. Então, tenta ver naquilo que você tá vivendo, por mais difícil que seja, mas assim, pensa que aquilo é o que você tem pra aquele momento, é o que tem pra hoje, né? Então, é o que tem pra hoje, o que eu posso fazer aqui, então, pra eu entender a situação, pra eu conseguir respirar um pouco mais, eu conseguir me livrar de algumas coisas? Ah, não dá pra me livrar? Então, como que eu posso fazer pra dar um próximo passo, pra fazer de uma maneira que eu não sofra tanto, que eu não fique tão nervoso? Então, é um jeito da gente tentar aprender com as nossas próprias situações, com os nossos próprios erros, com as próprias coisas que a gente vive. E girando o botão aleatório do Terça Nobre, é hora de dançar. Brincadeira, é hora de dar tchau. E dançar também, mas é que a música acabou bem na hora. Então, é hora de agradecer essa galera que tá sempre ligada com a gente aqui no Terça Nobre, o pessoal que manda mensagem, que pergunta, que comenta nos episódios. Então você que tá assistindo aí, youtube.com, comenta lá o que você achou do episódio, manda uma pergunta pro Tio Chicória, fica à vontade para participar, me segue nas redes sociais, @euribenevento, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Euribenevento com Y. É só me seguir lá, manda mensagem, manda pergunta. Toda segunda-feira à noite também, às 19 horas, eu tô na live do programa Desiludidos Futebol Clube, que é um programa que fala sobre futebol, dos futebols do time de São Paulo. Então, você que gosta pode acompanhar. Tem uma playlist aqui no canal do Euri Benevento, a playlist com os episódios do Desiludidos também. Então tem várias maneiras de você acompanhar. Agradeço a todo mundo que tá sempre ligado comigo. Agradeço a todos os amigos, todos os familiares, todos os ouvintes queridos do Terça Nobre. Um beijo pra minha mãe, Dona Tânia. Obrigada por sempre me apoiar. Tamo junto. E semana que vem eu tô de volta. Feliz aniversário, 4 anos de Terça Nobre. Valeu, galera. Tamo junto. Terça Nobre.